prazer grande, né? Uma grande bênção para cada um de nós, a gente poder reunir mais uma vez, né? Para ouvir a mensagem do dia, tentando fazer o povo ver que esta é a mensagem que prepara eles para o arrebatamento, tentando fazer com que as pessoas creiam, né, que este é o ministério. Agora, no meio de tantas vozes que dizem, não, mas este aqui é, este é, este é, mas tem um que é. Amém. Né? Tem um que caiu, foi jogado na cova dos leões e o leão não comeu. Amém. Mas depois aqueles outros pregadores foram jogados lá, os leões eles nem chegaram no chão. Mas Daniel, o leão não comeu. Os 7 trovões, quando soaram, foi como um leão. Quando ele brange a sua voz, os 7 trovões, Apocalipse 10, é que nos dá a fé para sermos mudados. Os 7 trovões é a revelação da visão da tenda. Os 7 trovões está a revelação do novo nome, do 7º selo. Os 7 trovões não foram escritos, eles tinham que ser falados. Amém. Amém. Ele tinha que ser falado nesse último dia pelo ministério da esposa. Apocalipse, você veja bem o salto, né, que deu. Né? Apocalipse 10, 8 a 11. Nós estávamos Apocalipse 10, 1 a 7. Apocalipse 10, 1 a 7. Aí vem a esposa, porque ela hoje, e ela não é mais ela, é ele. Amém. Então a mensagem que está em Apocalipse 10, 1 a 7, já apodreceu. Verdade. Ficou a mensagem ali, porque João comeu o livrinho. E o livrinho que João comeu, não é o livrinho de 62, 61. Não é uma mensagem evangelística que João comeu. João também não comeu inários, né? Estava fazendo concerto de música. João comeu o livro misterioso que foi revelado por Brana. Porque a mensagem do alarido foi a revelação dos 7 selos, a partir do ano 63. O alarido não foi em 37 a 62, ali foi uma mensagem evangelística, ali foi uma mensagem, uma mensagem completa, uma mensagem que na verdade agradou todo mundo. A mensagem que o irmão Branda pregou de 37 ali, dos anos 40 até 62, agradou todos, né? No início eles se espinharam, se assustaram com a semente da serpente, mas depois veio as curas, né, as revelações, né? O povo gostaram, né? No início se assustaram que o anjo era escuro, mas depois se acostumaram também, né, com o anjo. Então, mas quando veio os selos, no 7º selo, o irmão Brana diz que quando aquelas fitas começassem a ser rodadas, seria um instrumento para correr com 10.000 dos seus amigos. Não era inimigo, era o povo da mensagem. Amém. Então, quando os trovões começaram a ser falados aqui no Brasil, cadê os amigos do irmão Brana? Cadê o povo da mensagem? Nós vemos que aqui tem uns tabernáculos grandes, mas eles não são da mensagem do irmão Brana. Não, eles são da mensagem de Apocalipse 10, 1 a 7. Eles não são a mensagem, que a mensagem de irmão Brana hoje já está em Apocalipse 10, 8 a 11. Já não está mais de 1 a 7. A mensagem mudou o homem, mudou de Moisés para Josué. Amém. Moisés, nem o corpo foi achado. Deus tomou para si. Deus mesmo sepultou. Então hoje Deus realmente tem uma mensagem que assusta. É uma mensagem que assusta. Vocês lembram quando Jesus estava alimentando o povo, curando os enfermos? Era uma mensagem que trazia alegria, gozo.
Né? A mãe recebeu o filho que era cego, enxergando. O filho que era leproso, limpo. Fez o exame médico, não tem mais lepra. Mensagem que alegrava o povo. O povo sonhava, né? Dormia e sonhava com aquele Jesus, né? Mas um dia, eles ficaram com medo de Jesus. Eles tentaram atravessar o mar sozinhos. E tarde à noite, os ventos soprando. Você sabe, né? Vem à meia-noite. Aí dá aqueles... Parece que está quebrando as árvores. Mas ali era o mar, rugindo. E de repente aparece por cima das águas um vulto. Né? Meu Deus, que desespero, que gritos. Veja bem, a igreja de Jesus começou a orar. Começou a gritar, começou a ter um avivamento. De medo, orar de medo. O povo hoje vai fazer vigília de medo. Verdade. Vão orar de medo. Eles vão orar de medo. Isso era um fantasma. Que era meia-noite. Foi a meia-noite para os Estados Unidos. Teve a meia-noite do Brasil. E quando Jesus apareceu aqui no Brasil, ele apareceu com um novo nome, Brana. Ficaram com medo. Os clientes foram tudo orar, fazer campanha. Né? Dizer, não escuta esse CD. Esse homem é de Deus. Jesus disse assim, sou eu mesmo. Você já pensou aquele dia quando ele vai dizer assim, era eu mesmo. Era eu mesmo. Brana, era eu mesmo. Os trovões, estava certo. Foram revelados nos 7 selos. Osmar estava certo. Faz lembrar do centurião. Pegou a lança, soltou água e sangue. A gente vê naquele filme que Mel Gibson fez, Paixão de Cristo. Depois o centurião olhou, terra tremendo. E ele gritando, Eli, Eli, lama sabatano. Deus meu, por que me desampararam? O centurião disse, verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Ele gritou. Irmão Brando disse, era tarde demais. Ele já tinha atravessado a linha da misericórdia. Né? Ele tinha que dizer antes de furar o lado dele. Ele já estava condenado. Ele tinha que falar aquilo antes. O povo, eles deveriam ter falado que o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome, antes que venha acontecer. Depois que der o rapto, a grande tribulação se estabeleça, não adianta pregar que o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome. Não tem mais valor. Você sabia? Hoje, a mensagem dos anos 70, que a gente ouvia no rádio, não tem mais sentido. Batismo em nome de Jesus. Tem uma igreja na esquina que pega mesmo, unicista. Né? Não, lava pés. E os adventistas lavam os pés. E aí? Mulher pregadora? Tem muitas igrejas que não aceitam mulher pregadora. Então, aquela mensagem, ela foi forte nos anos 70, com o pastor Joaquim. Aí Deus mudou de homem. Veja bem, quem está pregando que o novo nome é Brana? Aqui em Caxias. Tem pastores aqui em Caxias da mensagem. Mas a mensagem de hoje é o novo nome. É Apocalipse 10, 8 a 11. Quem está pregando? Vai. Pergunta para esses pastores aí, qual é o novo nome? Eles vão dizer, novo nome é a palavra. Vão virar como trinitário. Meu nome do pai é pai. Pergunta para os pastores aí, antigo, qual é o novo nome? O novo nome é filho do homem. Ele vai revelar mais tarde. Pergunta para Brana. Ele vai dizer, eu te darei um sinal eterno. Quantas letras tem teu nome? Aí você escuta na fita Brana pronunciando B-R-A-N-H-M. Né? 7 é perfeição. Deus abençoe vocês. Domingo nós temos o culto, queremos convidá-los.
vai estar conosco, o pastor Diamantino vai estar conosco nesse domingo, às 4h30 em Sapucaí. Eu creio que como ontem tivemos o culto no Eval, foi de grande bênção, vocês vão ser abençoados hoje também, de uma forma muito tremenda. E domingo também nós vamos estar ali, o povo está na expectativa de estar ali para ouvir a palavra de Deus, né? É a mesma que o pastor Armando prega. Vamos ficar de pé? E depois eu tenho um brinde da inauguração para vocês, né? Depois cada família vai levar um brinde. Alguns já pegaram, né, um CD e um cartão com a foto do tabernáculo que foi reformado, restaurado lá em Franca, né? De onde nós viemos agora há pouco. Vamos cantar Somente Crer e vou passar para o pastor Diamantino, que é um prazer ter o senhor conosco, né? Uma honra muito grande ter este homem que é um missionário naquele continente africano, está em Moçambique também, onde também explodiu ali a mensagem dos trovões do novo nome, da mensagem de uma só pessoa. Ele já esteve lá, batizou, deu ceia, e a gente está orando a Deus para viajar para lá, talvez no mês de outubro. Né? De repente a gente vai com o irmão Rogério, pastor Mendes, e vamos para Portugal. A mensagem está indo, nós não podemos ter uma visão local, né? Deus está trabalhando com esse pequeno grupo aqui, né? É o grupo que crê na mensagem completa, que não tem medo de dizer novo nome é Brana. Os outros têm medo, eles vão na frente do povo, não, novo nome não é Brana. Não. Porque o diabo não pode pronunciar esse nome, né? E o pregador que não pronuncia esse novo nome é que ele não recebeu o batismo do Espírito Santo. Amém. Porque quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então ele não recebeu o Espírito da verdade. Porque senão ele estava dizendo que o novo nome era Brana, e não é nome para batizar, né? Amém. É um nome para fé de rápido. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém, amém, Jesus. Pastor, Deus abençoe. Prega para os irmãos que querem te ouvir aí, tá? Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Senhor, uma vez mais, Aleluia. presença, Pai, com teus filhos. Pedimos que o Senhor nos visite na sua palavra. Amém, Senhor Jesus. Para termos revelação, para termos, Senhor, uma abertura em nossas mentes, como tu, quando ressuscitaste, abriste o entendimento daqueles que caminharam contigo, mas não te conheceram, Pai. Se tu não abris o nosso entendimento, Senhor, para a mensagem da hora, para a mensagem da esposa, através desse ministério, Senhor, de Apocalipse 18-11, nós não seremos capazes de te reconhecer, nem de entender a tua palavra que tem sido pregada pelo teu servo, William Brana. Pai, rendemos nossas almas a ti em humildade, reconhecendo que não somos nada, mas que, Senhor, precisamos da tua liderança, Pai. Seja conosco. Amém. Para a glória de Jesus. Graças Amém. Amém. Deus abençoe. Amém? É um prazer estar aqui com os irmãos. E cada um já é abençoado, né, por ter esse interesse, né, nas coisas de Deus. Que não adianta você ter interesse nas coisas de Deus no lugar errado. Você tem que ter interesse nas coisas de Deus onde Deus está. Então Deus tem visitado aqui o lado do irmão Josemar e a irmã Fabiana e os familiares, né, que têm recebido essa mensagem, porque confiaram no pastor, né, João Bispo, com o qual Deus esteve tratando para ajudar os irmãos a chegar até essa etapa final, né? Nós, na verdade, se percebermos bem, nós mudamos de ministério. Saímos do ministério da lei, da letra, da mensagem, para o ministério que nos posiciona na promessa dos trovões. Não é? Então eu agradeço a Deus sinceramente por ver cada um dos irmãos, e a simplicidade, irmãos, isso não nos confunde. Nós realmente nascemos para isso, né? Porque Deus é simples. E Jesus nunca estava falando grandes coisas no meio da multidão apenas. A hora que ele se encontrava com um ou dois,
E a promessa é que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele aí está no meio. Amém. O que conta é a palavra, é a revelação, né? Então eu creio que Jesus está aqui. A hora que Deus não nos concede tudo que pedimos, porque no dia do juízo isso vai servir de testemunho contra as pessoas que observam as nossas vidas, as frustrações que nós temos, e nem por isso nós deixamos de andar no caminho de Deus, né? Aqueles que estão desejando tanto de Deus, eles vão a cultos de oração, cultos de gritar, cultos de corrente de oração, culto de tudo, porque eles pensam que Deus tem que dar tudo para eles, e Deus não é assim. Deus dá para você o essencial, aquilo que você mais necessita. Amém. Né? Então, o que as pessoas realmente precisam, veja, é de ter fé na palavra que está manifestando hoje. Quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 5. Né? 2 versículos aqui, na verdade serão 3 versículos e até o 10. Havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Palavra do Senhor. Amém? Tempo de adorar. Sobre isso nós vamos falar. Sentem-se. Amém. Irmão Brana, ele falou sobre João vendo o livro ser tomado, né, pelo Cordeiro, quando ele foi chamado de leão. E o profeta diz assim: ali foi o tempo de adorar. Né? E hoje nós estamos ouvindo a mensagem da esposa, que importa que profetizes outra vez, João, a reis, povos, nações e línguas. E se nós entendermos aqui no final, no versículo que nós estávamos lendo aqui, que quando o Cordeiro tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono, eles cantaram um novo cântico. Eles não cantaram um cântico antigo. Eles tinham um novo cântico. Amém. Quando você crê que o Cordeiro saiu do trono e que a revelação dos trovões foi dada por meio do ministério do 7º anjo, que o irmão Brandon não podia explicar nos seus dias, mas agora isso está sendo explicado pela esposa, porque João reprofetiza o que Brandon pregou. Então nós vemos que é um novo cântico. Os cânticos da esposa são diferentes, porque a mensagem que a esposa tem é diferente também. Há igrejas que você pode entrar e você vai ver um velho cântico. É uma velha maneira de orar, velha maneira de adorar, velha maneira de crer. Porque eles não chegaram ainda à revelação de ver o livro na mão daquele que estava sobre o trono, saiu do trono. Essas revelações dos trovões hoje não está mais na mente de Deus apenas, isso já entrou no homem. Não está mais na mensagem do profeta apenas, isso está agora, veja, na mente do profeta, que manifesta a mente de Cristo. Amém? Então nós queremos saber hoje, neste tempo de adorar, você está adorando a Deus em espírito e em verdade? Se é para nós adorarmos a Deus hoje, o povo, ele quer estar próximo de Deus, quer conhecer a palavra, mas eles não conseguem encontrar onde Deus está. Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana, aqui no livro de João, capítulo 4, hein? O versículo 21, ele chegou a dizer à mulher samaritana: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ela estava acostumada a adorar no Monte Sinai, era a tradição dos samaritanos, porque foi no Sinai que Deus desceu para dar a lei. Mas todavia Deus está dizendo: olha, a hora vem e agora é, em que nem no Sinai, nem em Jerusalém, onde o povo ia para as festas judaicas para adorar, nem no templo de Salomão adorareis o Pai. Porque o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas agora, se você entender, Jesus dizendo para eles que você não adorará em Jerusalém, não adorará no monte, não é que nós não devemos mais nos congregar. Nós congregamos, mas nós estamos congregando no lugar certo.
Amém. Nós estamos congregando em Cristo. Se Deus é para receber a adoração, sua oração, hoje, você tem que estar na mensagem da hora. Porque, irmão Branham diz, veja, eles pulam e gritam, não recebem nada, porque não conhecem o novo nome. Eles não têm a revelação dos trovões, eles não têm a mensagem da esposa, então eles podem orar a noite toda. Eles enchem grandes tabernáculos, porém eles não têm diante de Deus aceitação, porque o Pai somente aceita aqueles que o adoram da maneira certa. Todo mundo canta bonito, todo mundo tem voz linda para cantar, tem talento para tocar, mas Deus somente reconhece, diz a Bíblia, hein, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Agora, se você tiver o espírito e não tiver a verdade, então aquele espírito foi parcial. Foi uma unção para te levar a crer em parte da palavra, através do poder do homem, ele persuade, mas não é a revelação completa. Amém? Então, Amém. Deixa eu ler aqui o profeta, que quando a gente lê o irmão Branham, a coisa viva. Vê? 201 aqui, na mensagem Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Essa pregação, irmão Branham pregou em 61, mas veja que já estava chegando com uma inspiração maior, porque ele estava trazendo essa série de sermões exatamente em sequência com as eras da igreja. Quando o irmão Branham veio pregar 7 séculos, aí ele teve que corrigir também as eras. Ele atualizou a sua mensagem, tudo dentro dos séculos, e agora ela tinha que estar uniformizada com o que está dentro dos 7 séculos. Então, aqui o irmão Branham falou algumas coisinhas bem interessantes. Só 201. Agora, uma coisa aqui. Tenho 5 coisas aqui das quais eu gostaria de falar. Apenas em um segundo, o mais rápido que eu puder. A gente vai ser bem breve, né? O 7. Existem 7 séculos. Isso é como um ABC que nós temos que saber, né? Como as pessoas sabem, o nome de Jesus quantas letras tem? 5 letras. Amém. A Bíblia fala, existem 7 séculos. Irmão Branham diz, e existem 5 7 no plano de redenção de Deus. 5 é o número da graça. Quantos sabem disso? Os irmãos sabem, claro. J-E-S-U-S. Em inglês, faith. Fé, em inglês. F-A-I-T-H. Em inglês, fé. J-E-S-U-S. 5 é o número da graça. 6 é o dia do homem. Por isso que o número do anticristo é 666, porque ele terá o seu dia, terá o seu tempo em que não apenas estará sentado em um homem como falso profeta, mas ele será a besta. Então a terra inteira estará sob o seu domínio, tanto no natural como no espiritual. Que as pessoas que não tiverem a graça de reconhecer a mensagem final que Deus está dando hoje na terra, eles na verdade já estão adorando a besta. Porque se você não tem a marca de Deus, você tem a marca do diabo. E a marca do diabo não é um sinal, olha, nasceu com uma manchinha preta, é a marca do diabo, está com a marca do demônio. Não, aquela marca, irmão, não é um sinal na testa, não é a tatuagem, não é chip no braço, que querem implementar aqui no Brasil. Não, a marca da besta, a Bíblia fala que é doutrina. É uma doutrina falsa, uma doutrina de demônio, que as pessoas recebem em lugar da verdadeira revelação de Jesus Cristo em sua mensagem. Então, para você ver que naturalmente sempre há um movimento natural que acompanha o espiritual. As pessoas rejeitaram a mensagem de 2000 para cá no Brasil, e agora você vê que está vindo um outro movimento através da política para subjugar as pessoas, veja, a uma condição imposta pelo governo brasileiro. Mas isso não é apenas no Brasil, isso é universal, isso já vem sendo experimentado em outros países, como na América. Em vez de usar o cartão de crédito, usar essas formas de pagamento que eles têm agora, eles querem converter tudo, que toda a informação fica com você. Mas tem que entender que as pessoas somente estão recebendo agora uma evidência física daquilo que já está acontecendo na mente das pessoas. Eles rejeitam a mensagem, então Deus envia um julgamento temporário. Quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, e você vai ouvir todo tipo de especulação sobre a marca da besta. Mas, irmão, os denominacionais estão marcados com a marca da besta. Os que não têm a mensagem dos trovões, dos selos, eles estão marcados com a marca da besta. Não adianta você dizer, não, mas eu adoro a Deus em espírito e verdade, eu sou limpo, eu canto, eu sinto prazer em estar na igreja, mas se você não tem a revelação que te dá o descanso, irmão, você ainda está no lado de Satanás, porque Satanás também é um adorador.
Ele foi um adorador no céu, ele fazia grandes concertos e ele estava acima de todos os outros anjos. Que irmão Branham diz que Satanás era o braço direito de Deus lá. Ele era o braço direito de Miguel, que era a maneira que Deus se apresentava visível dentro dos anjos. Era chamado Miguel. Agora, quando você vê Satanás enciumado de Deus, ele queria fazer um movimento superior ao de Deus. A noiva hoje, ela não está tentando usurpar algo. Não, ela apenas reconheceu sua posição. Ela apenas reconheceu que Deus chamou a ela para ficar nessa posição. A igreja verdadeira de Jesus Cristo, a qual não é um edifício, veja, este corpo místico, que são agora chamado de Bramita, ela apenas reconheceu onde Deus está. Amém? Então nós temos que acompanhar esses 5-7 no plano de redenção de Deus. 5 é o número da graça. Amém. JSUS. 5 é o número da graça. 6 é o dia do homem. 7 é o dia de redenção. Nós estamos vivendo no final da era. O 7 é o número de redenção. Quando nós somos reclamados pela mensagem do dia. Nós não fomos reclamados para Deus na mensagem, veja, da crucificação no Calvário. Ali nós fomos comprados. Nos foi ensinado durante 7 anos da igreja que Jesus morreu no Calvário. Mas a Bíblia falou em Hebreus capítulo 6 que viria um tempo em que o mesmo Jesus que foi crucificado no Calvário seria crucificado novamente. Mas você nunca vai ver um homem descer do céu e ser furado das suas mãos. Irmão Branham diz, ele não vê assim para nós. Se Jesus viesse com mãos furadas, cravos em seus pés, dizendo, eu sou o teu Deus. Irmão Branham diz, eu não creria nele. Porque ele não veio assim para nós. Jesus veio para os judeus na forma do judeu, na aparência do judeu. Ele morreu pelos pecadores, mas ele não era judeu. Deus veio na aparência do povo para o qual ele veio falar. A Bíblia diz, veio para os seus. Ele veio na aparência dos descendentes de Abraão. Porém, viria o tempo em que ele teria que visitar os gentios. Ele apenas visitou judeus e samaritanos. Nesse tempo do fim, na mensagem do entardecer, que é através de Malaquias 4, ele veio na aparência, veja, de um americano, na aparência de um gentio. Deus em 7 letras, Deus em William Branham, ele não parecia nada com um judeu. Ele não parecia moreno, ele era branco. Veja, ele teve a característica do povo no qual ele veio para dar a sua mensagem. Mas Deus foi rejeitado no ministério de irmão Branham, então ele teve que mudar de homem. E hoje, Deus sempre faz isso, irmão. Você lembra na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 19, Deus desceu para tirar Ló. Depois que ele falou com Abraão, fora de Sodoma, lá entre os carvalhais de Manre, onde estava Abraão e Sara, e Deus discerniu os pensamentos de Sara, ele entrou lá em Sodoma, aqueles anjos, mas os homens não viram que eram anjos. Eles apenas viram, são homens, e olha, tem uma aparência e tal. E os homossexuais ficaram tudo assanhados, mas você vê que aqueles eram anjos. Amém. Deus estava ali averiguando através de uma investigação de julgamento, eles não sabiam. Hoje você vê a noiva está visitando o Brasil, viajando para cima e para baixo, e Deus até permite que nós estejamos aqui junto desse ministério e dá oportunidade para nós virmos, e eles não sabem que na verdade há uma investigação de anjos que estão passeando no meio do povo, se inteirando de suas blasfêmias e vendo o que eles fazem contra a mensagem, e é sinal de julgamento para eles. Verdade. Deus está na sua última puxada, a sua última manifestação, agora em um povo, e as pessoas não sabem que na verdade eles rejeitaram esta mensagem. Eles estão sendo colocados fora da porta. É uma mensagem, veja, que quando a gente prega, cega as pessoas. Eles não conseguem entender como que o novo nome é Branham. Como que o Cordeiro saiu do trono? Como que hoje você vai pregar a mensagem de um só homem e colocar um João para dar continuidade à mensagem do irmão Branham? Alguém falou, mas como vocês podem dizer, essa vossa revelação de Osmar está tudo errado? Não é do Osmar. Nós sabemos que foi irmão Branham quem falou e nós constatamos essas coisas na mensagem. Nós somente não tínhamos luz para ver isso, mesmo lendo a mensagem do irmão Branham durante anos. Mas quando ouvimos a coisa que o irmão Branham falou, não na fita, mas quando ouvimos a mesma revelação que entrou no homem, nós despertamos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir.
Ele não vem por assistir. Nós gostamos de assistir as mensagens, está conectado. Mas é por ouvir. Quando você ouve o MP3, quando você está ouvindo aquilo sob a inspiração, aquilo vivifica a palavra que estava adormecida na letra, estava morta ali e ganhou vida agora em nossos corações. Nós gostamos é de ouvir. Verdade. A fé vem por ouvir. Os trovões não foram escritos, isso foi bem dito. Então teve que ser falado, porque era para ser falado. Era a palavra falada de Deus, direto do trono. Então, agora essa palavra que nós estamos ouvindo, você entende que você nunca poderia entender o trovão sem que ele estivesse no homem. Eu e você não temos condição de ouvir Deus diretamente. Nós não podemos ouvir o trovão quando ele esteve no Monte Pôr do Sol. Nós não podíamos ouvir o trovão quando ele estava descendo, se materializando, conforme Cristo Mistério de Deus Revelado, 207, em William Branham. Nós precisamos de ouvir o trovão quando ele, veja, agora encarnou em um homem. É isso que Deus fez. Ele teve que descer em um homem, lá no amanhecer. E através desse homem, ele veio pregar que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém iria ao Pai, ninguém chegaria ao batismo do Espírito Santo sem passar por ele. Hoje as pessoas querem batismo do Espírito Santo. No tempo de Pedro, para eles receberem o Espírito Santo, eles tinham que passar por Pedro. Incrível, mas é a verdade que Filipe foi, pregou em Samaria, ganhou muita gente, fez um avivamento e cura. Ninguém recebeu o Espírito Santo porque o dom de Deus não havia passado naquela terra ainda. Eles precisavam de ter encontro com Pedro. E através de Pedro, a imposição de mãos, na verdade, que ali é uma simbologia, que os judeus recebiam imposição de mãos para representar exatamente, porque eles eram um povo de Deus. Mas os gentios, irmão, a imposição de mãos não veio para os gentios. Não é para impor, nós podemos impor. A Bíblia diz: se alguém está enfermo, chama os presbíteros da igreja, imporão as mãos sobre eles, sararão, a unção com azeite. Isso é tudo muito bíblico. Mas para nós, quando Jesus dava a sua palavra para um gentio, para um romano, o centurião romano, por exemplo, nós vemos ali, que disse: diga apenas uma palavra e o meu servo sarará. E você vê que a palavra que Jesus disse: vai, o teu servo vive, aquilo aconteceu. Hoje você pode esperar, talvez, se nós passamos por uma campanha de cura e eu vou superar esse problema, mas não tenha nada que esperar por algo que não tem que vir mais, já veio. Você só tem que reconhecer: eu já fui sarado, Jesus já me libertou, eu tomo posse agora disso em meu coração. Abraão teve que aguardar, Deus deu. Por quê? Porque a promessa para nós, irmão, não é pela sensação que a gente tem. Nós queremos ter um homem para pôr a mão na nossa cabeça, isso é muito bom. Mas se você receber a imposição de mãos e não tiver fé no coração, aquela imposição de mãos não ajuda. A Bíblia fala: a oração da fé salvará o inferno. O que nós estamos ouvindo hoje é a pregação da fé. É a pregação, veja, é a palavra falada dos trovões, que isso não é por persuasão de homens, porque a palavra que estava no coração de Deus materializou em William Branham e agora é a mesma palavra que se fez carne na esposa. Não é uma outra palavra, não é uma interpretação da palavra, é a manifestação da palavra que foi falada nos dias de Mombrana, que não podia ser explicada. Amém? Amém. Então, isso é muito bom. Nós estamos vendo que 7 é o número da redenção. Se você não estiver no 7, você não é redimido. O povo que hoje não quer reconhecer novo nome, revelado nos trovões, e HM faz parte desse nome, você tem que ver. Então, eles não foram redimidos. Eles não foram redimidos, eles não foram comprados. Jesus pagou o preço pela terra, irmão. Mas ele não pôde pagar por aqueles que não eram dele. Tudo é dele, mas ele apenas recuperou. A Bíblia diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Amém. E quem são esses? Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, na eternidade, e que viriam a reconhecer Deus em seu dia de manifestação. Se você é um redimido, você reconhece a mensagem para o teu dia. Não vai viver na sombra de uma outra era. Dizer: não, eu creio no que Deus fez através do ministério de Wesley. Isso foi lá atrás, em 1800, foi no tempo dos metodistas. Depois ele veio, começando com o avivamento pentecostal, na rua Azusa. Nasceu William Branham e ele trouxe aquela puxada da restauração dos dons, mas não era ainda o seu ministério. Não era ainda a promessa para o final da era de Laodiceia. Aquilo era algo que acompanhava para chamar a atenção. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vocês jovens terão visões, enfim, os velhos, e tudo isso aí. Mas todavia, a promessa
era um ensinador de justiça. Era alguém que ajuntasse aquelas pontas soltas, tudo que foi deixado por falar. Durante as eras da igreja, Branham veio e tomou aquele livro. Se você ver a representação em Apocalipse 5, ele saiu do trono. Ele tomou o livro da mão do dono abstrato. Mas o único que você vê na 7ª era da igreja, que tomou o livro inteiro, de Gênesis a Apocalipse, e revelou a Bíblia completa, foi Branham. Não teve um pregador mais aplicado para trazer o ensino da palavra e para manifestar uma revelação, veja, que os outros nunca compreenderam. Quando o irmão Branham diz que o anjo do Senhor se encontrou conosco lá no Monte Pôr do Sol, isso conforme Festa das Trombetas 43, ele diz que a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Por quê? Ali Deus estava agora preparando-se para dar a puxada final. Ele trouxe a restauração. Ele trouxe a ordem da igreja. Trouxe todas as doutrinas que Paulo pregou, mas ainda não estava completo. Porque para atravessar esse grande oceano, você não vai com uma canoa de plástico, precisa algo maior. A igreja, com a fé de cura que Branham manifestou, não estava completa, precisava algo maior, e isso era os 7 trovões. Nós precisávamos da redenção completa. Observe. Existem 7 selos nisto, ou melhor, 7 estágios neste grande plano de redenção. Existem 7 o quê? 7 selos da redenção. 7 Espíritos de Deus. Descobrimos isso. Se você deseja ver isto, diz 7 Espíritos. Hein? Eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Esses são os mensageiros. Quais são esses 7 Espíritos? Aqueles 7 mensageiros. Você vê que aqueles 7 mensageiros, cada anjo que Deus tinha ao redor do trono, aqueles 7 anjos principais que estavam logo a seguir aqueles 4 animais viventes, Deus dava uma ordem, abriu uma era da igreja e aquele Espírito descia. E ungia um homem na terra para trazer uma mensagem que manifestava aquele poder que Deus tinha para ir contra o poder de Satanás. Então Deus enviou o Espírito de Paulo, a palavra original, aquele poder como de leão, e saiu aquele Espírito. Quando cumpriu a era de Paulo, de Irineu, Deus enviou outro Espírito. E assim ele fez 7 vezes até que chegou o tempo do irmão Branham. Quando Deus envia no tempo do irmão Branham, o anjo que Deus envia no tempo do irmão Branham não era apenas um mensageiro celestial, era o próprio Deus. O próprio Deus que teve que se materializar, mas não era na manifestação de alfa, era na manifestação de ômega. Porque se você entender, a Bíblia fala, veja, deixa eu ver se eu encontro aqui, para não fugir desse contexto, hein? Quando a Bíblia fala aqui em Apocalipse capítulo 5, cantava um novo canto dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto. Isso foi uma manifestação anterior. Ele lá no Calvário: com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, Deus manifestou como Jesus. Deus manifestou, era o Deus encarnado, era o Alfa. Mas ele não disse que era alfa apenas, ele disse: eu sou o ômega também. Eu sou o alfa e o ômega. Deus teve uma manifestação e chamou Jesus, mas ele precisava uma outra manifestação e foi chamado Branham. Deus teve uma manifestação, ele veio numa forma do Filho, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas ele teria uma outra manifestação e ele não foi chamado de filho mais. Não era filho de Deus, era filho do homem. Como filho de Deus, ele era Deus trazendo reconciliação entre o mundo e ele mesmo. Mas quando ele veio como filho do homem, veja, era Deus agora manifestando como um homem, porém ele era Deus. Amém. Ele está manifestando em um homem, mas aquele homem não era apenas um homem, era Deus encarnado. Amém? Então o que são esses 7 espíritos? 7 mensageiros, que são Columba, Irineu, João Wesley, Martinho Lutero, assim por diante. Veja, os 7 espíritos, que são os 7 homens? 7 anjos, que são 7 mensagens. É um espírito celestial que Deus envia e toma posse daquele indivíduo, veja, em certa altura, e manifesta o que ele era no princípio. Se você estava do lado da besta, no lado do dragão, pelejando contra Miguel, hoje a manifestação dos anjos caídos é essa, nos pastores, nos membros de igreja, nos obreiros, porque no princípio eles estavam do lado de Satanás. Eles estavam do lado do diabo e o anjo que desceu, olha, o anjo que eles estão manifestando agora é um anjo rebelde.
é um anjo contraditório, é um anjo que quer adoração para si. Eles estão recebendo agora outros espíritos, porque o Espírito Celestial que é enviado para você, quando a Bíblia fala, os seus anjos no céu sempre vêm à face do meu Pai. Que anjo? Um anjo desse pequenino. Então você caminha ignorando o tempo todo, você caminha por aí sem saber nada de Deus. Mas em certa altura, assim como o irmão Brana foi levado na nuvem e aquele anjo apanhou o irmão Brana, aquele anjo que pertence a você, para reconhecer quem é o seu general, qual é a mensagem desta hora, ele te pega em algum lugar. Amém. E aí ele começa a caminhar com você. Você eu sentia próximo, mas agora ele não está mais próximo de você. Ele está encarnado em você. Porque você veio de algum lugar, você veio do céu. E se você veio do céu, veja aquele mesmo Espírito Celestial, que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, irmão, ele é um só. Amém. É isso que você tem que entender. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é um indivíduo. Ele não é dois, é um só. Eis que Mombrana fala, Demonologia, Competição, parágrafo 4, ele diz o Espírito Santo é uma pessoa. Ele era Brana, no tempo da voz do sétimo anjo. Hoje ele é João. Amém. Mas, se você entender, o Espírito Santo é um. Então, no tempo de Mombrana, quem ele era? Elohim. Billy Graham é um anjo. Oral Roberts era um outro anjo. E eles vieram com uma missão de cegar o povo. Mas hoje, irmão, no tempo da esposa, Deus mudou de Moisés para Josué. Ele mudou agora para um general de guerra. O Espírito Santo encarnado em sua esposa. Ele tem Apocalipse 18 a 11, mas ele tem Apocalipse 22 a 7 também. Amém. O Espírito, a esposa e o profeta dizem, vem. O Espírito, o profeta e a esposa, melhor, dizem, vem. Uma manifestação tríplice de Deus. Agora, cadê? Que tipo de Espírito é que você está manifestando? É tempo de adorar. E você não vai adorar a Deus em 5. Se você hoje estiver adorando a Deus em 5 letras, oh Jesus, simplesmente eu te adoro, tu és tudo para mim. Isso é muito bom. Mas tem que saber, hoje você está adorando a Deus em 7. Adorando a Deus em Brana. Se você esteve em Jesus no Calvário, hoje você tem que estar em Brana, na sua manifestação. Que tipo de espírito é que você vê esses pregadores manifestando? É um espírito contraditório, é um espírito demoníaco, porque demônio significa um contraditor. Hein? É um difamador da palavra. É isso que era um diabo. Jesus disse, eu escolhi a vocês os 12, mas um de vós é um diabo. Hein? O espírito que Judas teve era o de Lucifer. O espírito que Pedro teve não era o de Lucifer, era o espírito celestial, correto, que submetia aquela palavra. Se você tiver um espírito contrário, irmão, peça a Deus, mas olha, só se aquele espírito ainda não blasfemou. Se blasfemou, você nunca vai mudar. Há pessoas que a gente tenta convencer para crer na mensagem da esposa, ver os trovões, eles nunca vão enxergar, porque na verdade, no princípio, eles eram do lado dos anjos que caíram após Satanás. E a maioria dos anjos foi atrás de Satanás, não foi a minoria. Mombrana, ele diz que quando Satanás foi lançado na terra, aqueles anjos que seguiram Satanás eram a maior parte dos anjos. E eles, onde é que eles entraram? Eles caíram na terra. Que terra, irmão? Quando você vê o anjo forte, pôs o pé no mar e na terra, ele encarnou em William Brana. Amém. Agora esses anjos foram lançados na terra. Que é terra? É o homem, é a mulher, é o crente, é o pastor, é o membro, é o obreiro. Verdade. Satanás encarnou em igrejas, encarnou em membros, para manifestar uma falsa doutrina. Paulo diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, endemoniados. Oh, isso é o diabo encarnado em seu povo. Deus se encarna em seu povo. É verdade. Satanás encarna em seu povo também. Satanás é um indivíduo também. Ele é um falso profeta, mas ele está encarnado em seus servos. Ele tem demônios, ele tem uma hoste celestial para poder seguir os seus movimentos, para dar ouvido às suas ordens. Você entende? É a mesma coisa. Deus tem um, o qual ele teve confiança e depositou a palavra em sua mão, mas ele tem uma hoste celestial que reconhece onde Deus está e prostra-se diante desse rei. Amém. É tremendo, irmão. É a ordem da palavra. Deus é o grande rei. Isaías disse, eu vi o Senhor assentado sobre um grande e sublime trono e os anjos estavam à sua volta. Verdade. E eles estavam clamando, santo, santo, santo é o Senhor. Quando eles clamavam, os umbrais da porta moviam. O templo estremecia. Aí se achou Isaías. Ele olhou e disse, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, hein? Eu vi o Senhor assentado sobre um grande trono, as hostes celestiais à sua volta, e eles clamavam, e os umbrais da porta moviam. Descreveu os serafins com aquelas asas. Irmão Brana diz, o que são esses serafins?
hein? Esses serafins é você. Esses serafins sou eu. Irmão Branham diz, na verdade, aqueles serafins são os que apresentam o sacrifício para Deus. São ministros, irmãos. Não é todo mundo que é serafim. Não é todo mundo que foi colocado para ser um guerreiro. Mas você tem que entender, hein? Deus tem seus ministros. Deus tem a palavra revelada e Ele é um rei. Ele é o rei. Amém. Porém, Ele tem seus súditos redimidos. O que a terceira etapa veio fazer? Veio manifestar os súditos de Deus. Se você é um súdito de Deus, você deseja essa mensagem, você deseja esta palavra, porque o seu coração pertence a Deus. Mas se você não é um súdito do rei, veja, você não vai suportar ouvir ao rei quando ele fala. Você vai dizer, eu não concordo. Nós temos aqui um regime falado que é democrático em todo mundo, é uma falsa democracia, não existe isso. Mas se você entender, se fosse um rei, o meu rei mandou. Agora nós temos um rei, é rei espiritual sobre o seu povo. Ele veio estabelecer o seu reino em nossos corações. Agora, você tem que saber, se ele é o rei e você é um súdito, mostre sua submissão total à palavra. Irmão Branham diz que obediência total ao Espírito Santo, obediência total à palavra, melhor, dá a você o direito ao Espírito Santo. Hein? Então, nós estamos aqui manifestando. Eram 7 espíritos que saíram do trono e aqueles anjos encarnaram. Aquele anjo à direita era o anjo forte. Agora, que tipo de anjo você é, irmão? Um anjo que está agora manifestando um desrespeito a Deus através do cabelo cortado, da saia curta. Tem que entender, irmão, que aqueles anjos no céu sempre veem a face do meu Pai. E o que eles fazem? Eles recebem suas ordenanças. Não vai você ser um anjo que andou com Deus durante um espaço de tempo, andou com Miguel um espaço de tempo e no outro tempo se desviou. No outro tempo apostatou. E para você ser um seguidor desta palavra até o fim. Deus já estava mostrando esse quadro lá em Gênesis. Irmão Branham disse, se você quer entender o Apocalipse, volte ao princípio da Bíblia. Você vê o quadro ali, que Deus ele mesmo desceu, e então ele não desceu só. Ele teve 2 corpos a mais ali, e ele disse, Miguel, entra nesse corpo. Venha cá, Gabriel, entra neste corpo. E ele entrou. E um daqueles homens era Deus. Um daqueles homens era o próprio Deus. O William Branham não era um mero homem apenas. Ele veio manifestar o próprio Deus. Mas cadê os anjos? Cadê os seguidores de William Branham? Cadê aqueles que reconhecem que ele tem um anjo hoje na terra que está reprofetizando a sua mensagem? Apocalipse 22:6, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Cumpriu William Branham no tempo da sua manifestação como profeta, como Elias, mas também esta mesma mensagem do irmão Branham, Deus tem um anjo hoje que tem que cumprir esse ministério, essa última puxada. Veja, e cadê as pessoas? Porque João era um anjo. João estava vendo o quadro todo e ele queria se prostrar diante daquele anjo que mostrava para ele. A noiva nunca fará isso. Não adorará William Branham, mas tem que adorar ao Deus que manifestou em William Branham. Amém. Nós não adoramos o homem, mas nós adoramos a Deus no homem. Se você adora hoje, adore a Deus na esposa. Aleluia. Adore a Deus em João. Hein? Você disse, não, mas eu adoro a Deus. Você tem que adorar em Cristo. Deus não reconhece uma outra adoração. Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de promessa. O que você tem que fazer, hein, é adorar da maneira que Ele quer. Hein? Adore a Deus, disse o anjo para João. Hein? Não faças tal. Eu conservo o teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus Cristo. Quer dizer, eu sou um profeta como tu, João. Hein? Mas adora a Deus. E o João ia olhar. Cadê Deus? Deus está em você. Adora a Deus. Você vai buscar aqui. João era o profeta a quem estava sendo revelado o livro através de um outro profeta. E um profeta disse para João, adora a Deus. Mas onde você vai encontrar Deus? João estava procurando, está dentro dele. Onde você vai encontrar Deus? Deus é a Escritura manifesta na hora. Adora a Deus na palavra do seu dia. Adora a Deus não no ministério de Moisés mais. Você adora a Deus no ministério de Josué. Tem que adorar a Deus, hein? Hoje, você não vai adorar a Deus se você não vê. Você tem que ver onde Ele está para poder se dirigir a Ele e dizer, meu Senhor,
Abraão, quando ele viu Elohim descendo, vindo ao seu encontro melhor, e aquela poeira na roupa, e era um homem comum na sua aparência, mas ele teve discernimento espiritual, ele teve revelação. Nombrando diz que Abraão não foi como Ló, que ele viu os anjos vindo e disse: meus senhores. Não há essa revelação da esposa, não é a mensagem de 2 homens, não é a mensagem de 3, é a mensagem de um só homem. Abraão foi ao lugar certo, ele disse: meu Senhor, hoje se você não vê, irmão, Deus tem ministro, isso é muito bom, mas você tem que ver aquela manifestação, aquela materialização da palavra que cumpre em seu dia, e agora você está adorando a Deus onde Ele está. Adore a Deus. Amém. E Deus está encarnado. Oh, isso é tremendo, se nós pudermos imaginar estas coisas e compreendê-las. 204, Apocalipse capítulo 5, segunda parte. 7 céus, 7 espíritos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 igrejas. Vem! 7, 7. Existem 5 7. Pois 7 é perfeição. 5 é graça. A graça de Deus para as suas 7 eras da igreja. Seus 7 homens mensageiros, Agora, esses 7 foram enviados durante as eras da igreja. Quando as eras da igreja terminaram, veja, Deus não tem agora que trazer uma outra puxada dizendo: agora esse é o 8º. Não há mais eras da igreja. Mas o que nós vemos é a manifestação do mesmo Deus para cumprir a visão da tenda. Cumprir, veja, o chamado da noiva. William Branham quis trazer a noiva a manifestar-se naquele dia, e irmão Branham ouviu Deus falar para ele na mensagem, escolhendo uma noiva: ela vai tornar a passar. Ela passará outra vez. Mas quando a noiva voltou a passar, não era do Brasil. Não era da América. Veja, a noiva americana, ela já tinha passado e foi condenada. Irmão Branham chamou ela uma bruxa, porque perverteu a palavra de Deus. Mas a noiva, que teria que manifestar outra vez, andando no ritmo da mensagem dos trovões, dos 7 céus, ela manifestou aqui. Ela manifestou no Brasil através do ministério de João. É isso que nós estamos aqui glorificando a Deus por isso. Veja, seus 7 mensageiros homens, seus 7 Espíritos de Deus, 7 planos selados da redenção. Estamos nele agora mesmo. Aí irmão Branham depois fala: as 7 trombetas significam as 7 eras. Mas depois, nas trombetas, você vê que ele mostrou que cada trombeta cumpriu sob o 6º selo. Então isso não é durante as eras, na verdade. As trombetas aqui, 147. As trombetas são a reunião de Israel. As trombetas são para reunir Israel. Observem, a primeira trombeta soou, sangue, fogo, saraiva e tudo espalhado sobre a terra. Estão vendo o que estava ele fazendo? Trazendo Israel para fora do Egito espiritual, vejam de volta para a sua terra natal. Agora, permitam dizer isto, aqui mesmo, que toda trombeta que soou, soou sob o 6º selo. Isso é no período da tribulação. Amém? Chegaremos a isso em alguns minutos. Não é onde nós queremos nos debruçar. O que nós queremos ver aqui é que na manifestação do dia, a esposa, ela adora a Deus porque ela reconhece a sua manifestação, reconhece o seu ministério. 207, mesma mensagem, Apocalipse 5, segunda parte. Os 7, o último destes céus. O último é o 7º, certo? Quando são abertos, é encontrado em Apocalipse capítulo 10. Ali estava um anjo poderoso que era Cristo. Desceu e colocou um pé na terra e um no mar, levantou a sua mão e disse: o dia tem terminado, o tempo acabou, está tudo acabado, não haverá mais tempo. Não é tempo mais de vigília, de oração e jejum. Não, o tempo agora é de comer o livro. O tempo hoje não é de igrejismo, eu não posso faltar um culto. Não, irmão, o tempo hoje é de ouvir a esposa. Quando Jesus estava lá naquele casamento, lá em Caná, primeira vez, na Galileia, a mulher disse, a Maria disse: ouviu, fazei tudo que ele vos disser. O tempo hoje não é de você tentar, agora eu vou à loja, vou comprar vinho, vou tentar buscar revelação, trazer um pregador de fora. Não, irmão, escuta o filho, ele está aí no vosso meio. Escuta a palavra da hora, escute Apocalipse 18 a 11, ele disse: enche essas talhas aqui. Encheram aqueles tambores com água. O que aconteceu depois? Leva o mestre Salo. Agora mesmo, ele mandou você, enche essas talhas de água aqui. Agora leva para o mestre Salo. Leva essa revelação que você tem para Deus, e Deus vai elogiar. Leva agora essa mensagem, hein? E aquilo transforma, veja, de uma fé intelectual que você antes tinha, para uma revelação tremenda dos trovões, para uma revelação do novo nascimento na mensagem. Ele diz: é o melhor vinho. Amém. Agora, todo homem coloca o vinho bom primeiro, né? E depois, quando já estão todos satisfeitos, põe o ruim, que já não vão se aperceber mais.
Mas você colocou o melhor para o final. O melhor vinho está aqui. E não me diga que era suco de uva, que não era. Era vinho. Porque a simbologia correta, aquele vinho, quanto mais envelhecido, mais forte ele fica e melhor faz. E o Espírito Santo, ele traz o gozo através da revelação. E não adianta você dizer, hoje o tempo avançou, a igreja não é mais como antes. Não, hoje ela está em um estado melhor através da revelação. Nós temos algo que Paulo não podia ter em seu dia, que Pedro não podia manifestar em seu dia. Esse é o vinho final da revelação. Aleluia. Amém. Queiramos nós entender estas coisas, o privilégio, nós estamos em um tempo de adorar. Há muito problema, muita agitação, mas o tempo em que você está aqui para manifestar, eu sou um verdadeiro adorador. Não é cantando rock, não é ouvindo concerto gospel, não precisa ir para lá. Não vai pegar esse espírito de entretenimento na igreja. O que você precisa mesmo é adorar a Deus em sete. É adorar a Deus nos trovões revelados. Graças a Deus. Amém? Olha, ele diz aqui, o dia tem terminado, o tempo acabou, está tudo acabado. Não haverá mais tempo. E ele disse ao som, por este tempo, o mistério de Deus deveria ser terminado. Quem Deus é? Oh, isso que eu gosto. Por este tempo, Apocalipse 10, o mistério de Deus deveria ser terminado. Ele tinha sido iniciado lá no Calvário, lá desde o Gênesis, quando Deus veio mostrando que ele viria a semente real de Abraão, como Elohim, o grande eu sou, mas porém aquilo tinha que ser terminado. Então Deus não estava ainda manifestado em uma forma perfeita. Ele manifestou, veja, como filho, mas o filho de ser perfeito como o vosso pai é. O pai, não o filho. Jesus, ainda que ele era Deus, porém ele não teve no dia que ele manifestou o ministério da perfeição. Ele teve o ministério da graça para trazer a expiação, mas ele disse, sede vós perfeitos como eu, vosso Pai. O Pai sempre foi perfeito. E se você entender que perfeito é Brana, você não vai se escandalizar. Porque perfeição é sete. Perfeito é sete. Ele sede vós. Ele mandou que a igreja fosse perfeita. Mas a igreja nunca alcançou a perfeição até que nos últimos dias Deus materializou-se em um homem chamado Brana. Amém. Então você tem que ser perfeito hoje. O que te aperfeiçoa? A mensagem da esposa. Graças a Deus. O Cordeiro saiu do trono. Deus já não é mais mediador. Ele agora é leão. Você vê, isso está te aperfeiçoando porque não é uma fé mesquinha. É a fé de rapto. Uma fé que você nunca poderia ter até que Deus desse. Deus tinha que te dar essa fé. Não a fé que você tem natural. A fé, veja, de Deus. Jesus disse, tem de fé de Deus. A fé não em Deus. O Branham fala isso lá nas eras da igreja. No livro de Éfeso, ele fala, não a fé de... Veja, em Deus. Nós temos que ter a fé de Deus. A fé em Deus faz muitos milagres, não. Você recebe cura, você recebe ajuda financeira, você recebe muita coisa, você tem fé em Deus. O católico tem fé em Deus, o adventista tem fé em Deus. Mas a noiva, não. A esposa tem a fé de Deus. Hein? Essa fé, hoje, em você, é completa. Por quê? Porque somente agora, quando o Apocalipse 10 cumpriu, ou está em cumprimento a sua última parte, que é o ministério da esposa, você tem que entender, por este tempo, o mistério de Deus deveria ser terminado. Depois ele diz, quem Deus é. Quem é Deus? Não quem Deus foi. Quem Deus foi? Jesus. Quem Deus foi? Os profetas. Agora você está em Apocalipse 10. Quem Deus é nos dias da voz de Brana. Como ele foi manifestado? No 7. Como quando aquele céu foi aberto. Como começamos a compreender agora como ele era o Filho de Deus. Era. Não é mais. Por isso, 183, primeiro céu, diz, e Jesus, seu nome sobre a terra, era. Não é, era Redentor. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno, e os venceu, e subiu às alturas, ele recebeu um novo nome. Então era Jesus, hoje é Brana. Nós temos que entender, se ele era o Filho de Deus, no tempo de Brana não era mais, porque o Filho de Deus foi durante as eras. Hein? Ele era o próprio Deus feito carne. E a revelação de quem ele é. É a revelação de quem ele é Jesus. Não, ele era Jesus. Jesus é a sua manifestação como filho. Filho de Deus. Filho do homem, no amanhecer. Mas agora ele teve uma outra manifestação como filho do homem. E ele é, hoje, outra coisa.
Ele era, Apocalipse 10:7. Ele é hoje, Deus é a palavra. Ele é hoje, Apocalipse 10:8-11. Amém. Amém, irmãos? Hein? Aquilo deveria ser terminado antes que esse anjo pudesse colocar seu pé sobre a terra. Irmão Brandon, né? Força de expressão. Na verdade, isso acontece depois que o anjo materializa. Isso aí, depois de 63, ele coloca essa revelação em ordem. E jurar que não haveria mais tempo. Quando esta hora chegar. Muito bom, né? Então, queremos ver estas coisas. O último deles é Apocalipse 10. Pé na terra e no mar. O tempo havia acabado. A redenção havia acabado. Agora ele vem como leão. Ele era um cordeiro então. Agora ele vem como leão da tribo de Judá. Amém. Amém. Então, isso aqui. Deixa eu pegar um pouquinho aqui na festa das trombetas. Que bom, Brana, na mensagem, a semente nos dará com a palha, diz, Brana não é uma denominação. É uma família. E você tem que nascer nessa família. Não se unir nela. Você nasce, mas você, hoje para nascer, deixa eu te dizer que na verdade a criança quando nasce ela não pede. Hein? É isso que o irmão Brana fala, o nascimento natural é assim, você não tem escolha e você vem ao mundo. O nascimento espiritual, se você entender, na verdade, não é a sua escolha, é a escolha de Deus. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Você se sente fraco, fraca, mas não é você quem escolheu a Deus. Não é você quem escolheu essa mensagem. Deus é quem te escolheu. Você apenas tem que mostrar gratidão em estar ao lado dessa mensagem. Ele já te escolheu, então seja grato. Né? Por quê? Porque você veio na escolha certa da palavra. Deus te escolheu. Te escolheu para quê? Para manifestar hoje como um filho de Deus. Te escolheu para manifestar hoje como uma filha de Deus. Não te escolheu para manifestar como um filho do diabo. Porque Deus não tenta ninguém. Deus escolheu cada um de nós aqui para manifestar que somos de Deus. Não adianta dizer eu sou de Deus e você não pratica as obras de Deus. Hein? Porque você tem a obra de Deus, crendo naquele que Ele enviou. Hoje Ele enviou Apocalipse 18-11. Ele enviou Brana para trazer o sétimo selo revelado. Agora, você e eu temos que saber, nós somos de Deus porque guardamos os seus mandamentos. Você guarda Apocalipse 18:11. Você guarda Apocalipse 1:7. E as coisas naturais, as coisas mais simples da fé, que era dos rudimentos, não é para ser esquecido. Isso está ali, irmão, para mostrar a sua sinceridade. Se você disser, eu tenho trovões revelados, mas eu não preciso levar uma vida santificada, então isso já mostra que em algum lugar você se apostatou da fé. Porque a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. É um fruto de fé, mas também um fruto, veja, de obras manifestadas, de uma vida que atesta com a palavra. Hoje, não adianta eu tenho revelação, e o mais importante, são legalistas. Não, há um lado que você tem que cumprir e observar que é um sinal exterior. Que você mostra, a mulher não cortou o seu cabelo, é um sinal exterior do que ela crê. Ela crê nos trovões de Sansão, que há 7 tranças, representando aqueles trovões, aqueles mistérios. Quando cortou a sua trança, a força deixou. Você tem os trovões no coração, mas na cabeça você tem cabelo. Você tem os trovões, mas no corpo você tem roupa para cobrir. O homem vestido decentemente, a mulher. Por quê? Porque você está mostrando, na verdade, eu estou velado com a revelação da palavra. E eu creio na manifestação de Deus. Agora, nesta palavra, que não é uma palavra de homens. Isso é uma mensagem, veja, de Deus. Então, eu sou aquele que tem que mostrar o sinal. O nazireu, o que fazia? Ele tem que mostrar o sinal. Eu sou nazireu, eu não posso tocar no meu cabelo com uma navalha. Eu sou para Deus. Bebida forte? Não, eu não. Hein? Agora, a esposa tem que mostrar isso. Eu sou de Deus. Eu sou aquele que está esperando o arrebatamento. Então eu vou aguentar até o fim. Eu vou ficar com essa mensagem até o fim. É ridículo para as pessoas. O espírito do mundo está ali rodeando as pessoas e as pessoas querem se parecer como os do mundo. Querem estar mais agradável, mais sensual e tudo isso. Irmão, cuidado com esses espíritos. Hein? O melhor que você faz, hein, é ficar simples com a palavra, dizer, meu Deus do céu, não importa o quanto essas pessoas mostrem que eles amam a Deus e tudo, eu somente posso mostrar na simplicidade da fé em Deus. Eles amam a Deus, mas não querem ouvir a palavra, não querem ouvir a correção. Você chama, oi mocinha, vem cá. Você sabia que a Bíblia diz que a mulher não deveria cortar o seu cabelo? Você não deveria estar pintando suas unhas ou seus lábios? Por que Jezabel fez isso e Deus a lançou aos cães? É o tipo da igreja católica, permite tudo.
E os católicos denominacionais protestantes permitem tudo. Irmão Branham diz, eles preferem uma igreja que não diz nada para eles quanto ao que eles querem fazer. E você não é um católico, você é do céu. Você é do movimento da esposa. Então não tente se igualar. Rejeite essa unção diabólica do inferno que vem através das modas, das vitrines. Irmão Branham diz, para que o diabo coloca essas vitrines ali fora? As mulheres recebem uma unção. Ela olha aquela roupa e diz, olha, ficaria tão bem em mim. Até já vi, amiga, eu vi um vestido ali, olha, ficaria tão bem em você. Vou trazer. Então ela disse, isso aqui é curto. Hein? Eu não falo, não, porque aquelas vitrines, aquelas revistas, você tem que escolher corretamente a moda cristã. Senão você vai tomar uma moda do inferno. E o Espírito que vai te ungir não vai ser do céu se você tem algo do inferno. Você sabe que os objetos que nós temos em nossa casa contêm a nossa atmosfera. Se você vai tomar um objeto de um terreiro de macumba, ungido lá para adorar ao diabo e coloca na sua casa, você vai ter problema. Uma vez eu cometi o erro de comprar um quadro, hein, na mão de um homem, que eu achei que era um quadro muito bonito, eu gosto de arte. Eu disse, eu vou levar esse quadro e vou pendurar lá na minha sala e tal. Minha mãe ainda estava em vida. Ou eu cometi um erro terrível. De noite eu vi uma figura negra sair daquele quadro, veio no meu pescoço. Hein? Era arte, irmão. E você, veja, aquilo foi criado para aquele propósito, há quadros, há discos satânicos. E você apenas coloca uma vez, você vai ver que você vai ficar perturbado da cabeça. Você entra em certos lugares e você vê que a atmosfera que aquilo tem não é de Deus. Então você tem que ter sensibilidade para estas coisas, porque a hora que estamos vivendo uma opressão diabólica, e nós que temos lugar aquilo. Nós temos lugar aquilo. Você compra todo tipo de coisa e de qualquer um e não ora por aquilo, não. Chega a sua roupa e graças a Deus, Senhor, tudo que eu tocar será abençoado. Enfoque a Deus em tudo. Põe a Deus naquilo, porque o diabo anda em derredor, ele está ali, ele entra nas roupas, ele entra no cheiro de perfume. Que aquele homem fica com uma fixação. Ah, aquele cheiro, meu Deus do céu. Hein? Meu Deus. Hein? Não vai cheirar mal, né? Ah, que gostoso. Né? A mulher alheia, a Bíblia diz, ela é a porta do inferno. Ela é... São muitos que por ela foram mortos. Mas aqui, hein? Isso é muito bom. Nós reconhecermos o que Deus está fazendo por nós é o melhor que nós temos nesse dia. Vá à câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus, festa das trombetas 112. Onde é que o guarda enfrentava o desafio de trazer o que chega à presença do rei? No topo dos degraus. Era no 7º degrau. Isso mostra que nós temos de vir novamente com aquele mesmo espírito que estava em João. Ele introduziu o Messias, João Batista. E você sabe, o João de Apocalipse 18:11, ele tem que introduzir o rapto. Ele tem que trazer sua mensagem a ponto de preparar a esposa. Então o rapto manifesta. Apocalipse 10 é a última escritura de Deus entre os gentios. Depois, a manifestação entre os judeus. Você tem Apocalipse 11. As 2 testemunhas é Moisés e Elias. Né? Ele diz, temos que chegar... isso mostra, nós temos de vir novamente com aquele mesmo Espírito que estava em João. Toma a ideia de João. Eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso. Ele introduziu o Messias. Ele foi maior que todos os profetas. No Velho Testamento, o maior de todos eles foi João Batista. Hoje, o profeta que, veja, no tempo do irmão Branham, a maior manifestação de Deus foi ali. Como Elias. Como 7º anjo. Deus estava materializado e chamou Branham. Porém, hoje, no tempo da esposa, nós estamos vendo a esposa trazendo a maior das mensagens. Veja, a maior das mensagens. Então, veja, temos de chegar a um lugar novamente, a algo que vai introduzir o Messias, diz o irmão Branham. 113 depois. E como vai o Messias? O povo que está crendo nele, saber disto, a não ser que estejam constantemente na palavra. Constantemente na palavra, constantemente ouvindo CD, constantemente se alimentando. Se você vira a rotina aí, acabou. Sabe que é uma frieza e... Não, você tem que estar constantemente na palavra. Não é sentir, é crer. Amém.
para saber o que ele é. Eu quero me debruçar um pouquinho aqui. Você tem que adorar o que tu sabes. Jesus disse para a samaritana, vamos adorar o que não sabes. Então, o povo que está crendo nele, como vai saber disso, a não ser que estejam constantemente na palavra? Para saber o que ele é, Daniel disse, os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos, não conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus. Agora Deus não estava completo em sua manifestação como alfa. Ele tinha que vir como ômega. Por isso que nas vozes do sétimo anjo, tudo seria terminado. Amém. 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 Então, os sábios conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus. Oh, eu gosto disso. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias? É para trazer o povo de volta à palavra. Mas você, volta à palavra é o homem chamado Jesus? Não, não é o homem. É a palavra no homem. É para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo. É uma coisa terrível. Ela é a noiva, mas não conhece. É como a mulher, irmão. Ela anda por aí e não sabe. A hora que aquele esposo vai e fala, diz uma palavra para ela e tal, e aí troca conhecimento. E ela não sabe, mas aquele é seu esposo. Vai chegar a hora que ela vai ter que saber. Como ela descobriu isso? Através de uma decisão. Como Deus abre seus olhos, você deseja crer. E Deus simplesmente, através dessa decisão de fé, começa agora a tratar com você na mensagem do dia. Eles crescem no mesmo bairro e não sabem. Mas Deus é infinito. Tudo que ele faz, ele já sabia. Ele sabia antes da fundação do mundo que eu faria, se eu iria até o fim ou não. Ele já sabe tudo. Deus não é surpreendido. Então, ele sabia que tu crerias. Ele sabia que o irmão e a irmã seriam esposo, marido e mulher. Ele sabia. Veja, isso é o pré-conhecimento de Deus. A esposa, ela foi formada para ele, mas ela não sabia nada dele. Então, a palavra, veja, tinha que trazê-la a conhecer o seu esposo. Conheça seu companheiro, a palavra revelada. E é por isso que isso tem de acontecer. Não foi nos reformadores, não foi em Lutero, Wesley, os pentecostais e os demais. A Escritura diz que não foi. Não é naquele tempo que a esposa manifestou. Não é naquele tempo que nós conhecemos a palavra dos trovões. A Escritura diz que não. Mas 115, festa das trombetas, diz, mas isto virá. Oh, já veio. Amém. Brana lá ele tem que dizer virá, porque era para a esposa. Agora isto já veio. Graças a Deus. Essa é sua promessa para esta era. Estamos vivendo na era na qual a sua vinda ocorrerá. A era em que William Branham esteve era para manifestar a vinda do Filho do Homem. A era em que a esposa está é para manifestar o arrebatamento. Ela tem de estar identificada nele. Qualquer mulher tem de estar identificada com seu marido. Porque os dois são um. Então, olha só, e a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele. Amém. Porque os dois são um. E ele é a palavra. Quebrando a palavra. Amém. Não a denominação. A palavra. Nós devemos ser os filhos da luz. Se você vê, Brandon é a palavra no final da era de Laodiceia. João hoje é a palavra. E hoje você é a esposa. Você tem que estar unido com esta palavra que sai da boca de um. Nós devemos ser os filhos da luz. A luz é a palavra que se fez luz para esta era. Olha só, ele diz, como conhecemos a luz, a não ser que venha da palavra? Muito bem, a palavra que se fez carne é a luz da era. Deus teve a palavra feita carne nos dias de Mombrano e a luz da era de Laodiceia. Amém. Que essa luz da era de Laodiceia foi expulsa. Mas agora, a palavra que está fazendo carne na era da esposa é a luz desta era. As pessoas que estão rejeitando Apocalipse 18:11 estão rejeitando andar na luz. Jesus disse, a luz ainda está convosco por um espaço de tempo. Ande na luz enquanto ela está, porque essa luz apaga. Quando a noiva for tirada, eles não vão ver mais essa luz. Então, você é a luz, ao lado desta luz da era, para brilhar em seu lugar de moradia, no bairro. Você é a luz, porque você é a palavra hoje que está fazendo carne por crer na mensagem da esposa.
Olha só, isso eu gostei demais. A palavra que se fez carne é a luz da era. Que palavra hoje que tem feito carne? A palavra que tem feito carne hoje é Apocalipse 18 a 11. A luz da era hoje não é Apocalipse 1 a 7. Essa luz já apagou. A luz que está brilhando agora é a luz de João. Não é pregar um homem, é pregar a palavra que é a luz da era e que manifesta através do homem. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Primeiro diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Branda era a luz do mundo. Seguir Branda, você não anda em trevas. Mas Jesus sabia que depois que ele falou isso, ele teria que passar, ele teria que ir embora. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, Branda era a luz do mundo. Mas depois que Branda é tirado, tem que haver alguém. Cadê a luz para hoje? Você encontra Apocalipse 18 a 11. João, vai ao anjo forte, diga, dá-me um livrinho. Ele tomou o livro da mão do anjo. O anjo podia não querer, mas João foi para ordenar. Disse, dá-me um livrinho. Você já cumpriu o seu ministério? Minha vez! E aí você vê, o ministério da esposa começou. Você diz, mas como é que vocês vão dizer que o ministério da esposa começou e Deus usou o pastor Joaquim? Agora, vocês dizem que ele está usando o pastor Osmar Rodrigues Costa para trazer esta mensagem do irmão Branda. Se o Joaquim ainda está vivo, irmão, você tem que saber, nos dias de Davi, quando Saul era rei em Israel, quando Saul desobedeceu a palavra de Deus, Deus não matou logo. Ele prosseguiu por um período de tempo, mas ele já estava aniquilado. Nós temos muitos ministros que estão ali, continuam no campo, mas a morte espiritual já os atingiu. Eles estão cortados daqueles privilégios que eles tinham antes com Deus. Saul, ele até tirou a sua própria vida. O irmão Brando disse que ele era salvo. Eu não vou falar que fulano, Beltrano não é salvo, eu não sei. Eu creio que eles têm salvação porque eles fizeram um trabalho para Deus durante um período e Deus não deu a eles ver a revelação da esposa. Não deu a eles ver os 7 trovões, não deu a eles ver um novo nome. Eles não sabem sobre isso, porque isso não veio para eles. Mas eu posso dizer para vocês que nos dias de Davi foi ungido rei, Saul ainda estava em vida. E ele começou a batalhar as guerras do Senhor, a unção do reino de Deus. O reino é um homem, diz irmão Brando. A cruz representa o reino. O reino o quê? Uma pessoa. A unção do reino estava sobre Davi. Mas Saul estava ali. Então, a hora que você dizer, não, aquele mensageiro tem que morrer para que esse viva, não, irmão, ele não era o mensageiro do final da era da esposa. Ele apenas veio para introduzir, era um precursor. Amém. Ele veio como um precursor para introduzir o verdadeiro. João Batista não era o mensageiro em seu dia. Ele era o precursor para introduzir o verdadeiro mensageiro. Ele era o precursor para introduzir a Jesus Cristo. Então você vê, o ministério da primeira e segunda etapa precursou o ministério da terceira. Amém. E depois que a terceira chegou, aquele ministério deixou de surtir efeito. Então não adianta dizer, olha, vocês dizem que o irmão Brando diz Deus termina de tratar com ele quando ele morre. A hora que essa morte é espiritual. A hora que essa morte não é natural, é espiritual. Se você não tem o nascimento da revelação, você morre e Deus deixa de tratar com você. Pregadores estão mortos, continuam fazendo igrejas, construções, obras, mas Deus já os abandonou. Deus os deixou. O Espírito saiu deles. O Espírito os deixou, mas eles estão ali dizendo, Deus está conosco. E Deus não está com eles, porque Deus está em sua palavra. E a palavra hoje é o ministério da esposa. A palavra hoje é Apocalipse 18 a 11. Eu não digo que Deus está em sua palavra, está na Bíblia. Deus nunca esteve na Bíblia. Não pode ser que Deus está na palavra, Ele está na mensagem, Ele está nas fitas. Ele nunca esteve nas fitas. Deus, Ele esteve em sua palavra, era um homem, estava no homem chamado Branda. Hoje Ele está na sua palavra, Ele é a esposa, está no homem chamado João. Não adianta você olhar, Deus está em sua palavra, eu creio que Deus está na palavra. A palavra, onde é que ela está? A palavra tem que ser você. Ela tem que ser materializada em você. Se ela não cumpre em você, não é a palavra. Então, para dizer apenas um pensamento até que aquilo seja expresso, aí é a palavra. Quando exprime, quando manifesta a esposa, ela é a palavra, porque o esposo é a palavra revelada. Amém. Se você vir, Deus está em sua palavra, a palavra é a esposa, é João. Você tem fé nesse ministério da esposa? Você se tem fé nesse ministério da esposa, não há uma oração que Deus barra de você. Tudo já está respondido. Somente que a maneira de Deus te dar as coisas não é por imposição. Nós não oramos mais como orávamos antes. Não cantamos mais como cantávamos antes.
Não impomos a Deus, tu tens que fazer isso por mim. Não, nós sabemos, Ele já me amou. Amém. Ele me escolheu. Tudo que eu preciso é ter fé nele. Se Ele quiser fazer algo por mim, Ele faz. Mas eu não insisto, eu não fico frustrado. Porque eu tenho alegria demais nessa mensagem. Alegria da salvação, alegria da revelação. Eu sou feliz com Deus. Você é feliz um com o outro porque você tem a revelação. As pessoas pensam que a felicidade é ter casa bonita, é ter muitos filhos, é ter carros, é ter dinheiro. Não! A felicidade, irmão, é você ter um encontro com Deus na sua palavra, compreender o propósito de Deus na sua vida e você fica em seu lugar. As pessoas não vão te entender. É isso que a Bíblia falava. Os discípulos eram perseguidos, eram maltratados, tinham uma alegria indescritível. Mas como eles estão sorrindo? Como eles estão alegres? Eu não sei. Eu acho que a vida deles não está... Eu acho que está desequilibrado. Não, eu sou feliz porque sou de Deus. Tenho a palavra. Graças. Amém? Você é feliz. Eu sinto uma grande honra em estar aqui com os irmãos porque vocês creram. E se vocês creem, então você é feliz, mais que feliz. Amém. Amém. Graças a Deus. Então depende, a felicidade das pessoas do mundo depende do que eles têm, de bens materiais, das aquisições que eles continuam tendo. A felicidade do cliente não. Hein? A felicidade daquele que teme a Deus não baseia nestas coisas naturais, é no sobrenatural. Você vê que Deus está tratando com você de uma forma sobrenatural. Porque as igrejas estão no natural, dizendo Deus está conosco. Oh, irmão, Deus está na sua palavra da hora. Você faz parte dessa palavra. Amém? Então, isso é muito bom se nós pudermos ver estas coisas aqui. Jesus, veja, aquelas pessoas olharam para Jesus lá, estou terminando, disseram, bem, este homem, quem ele é? Ele nasceu de um nascimento ilegítimo. Seu pai e sua mãe são isto, aquilo e aquilo mais, tudo isso. Mas eles não o conheceram. Se eles conhecessem as Escrituras, eles o haveriam conhecido. Ele assim o disse. Eles disseram, somos discípulos de Moisés. É que o povo fala hoje da mensagem, que nega os trovões, nega a mensagem pregada pelo pastor Marcos, diz assim, olha, somos discípulos de William Branham. Nós não precisamos de um outro. Nós temos William Branham. Não tem, não. Você tem os livros de William Branham. O que eles tinham? A lei de Moisés. Mas a mensagem que estava dentro da lei, eles não compreenderam. Quando aquela mensagem materializou, estava na forma de um homem, vimos a sua glória, disseram os discípulos. E a glória, como a glória do unigênito Pai. Mas hoje você vai dizer, eu vejo a glória de Deus. Porque a igreja está crescendo, eu vejo a glória de Deus. Porque as criancinhas estão saudáveis, eu vejo... Não, irmão, isso não é a glória. A glória de Deus você vê na manifestação de sua palavra. Amém? Estão vendo quão humilde? Jesus disse assim, se vós conhecesses Moisés, me conhecerias. Se o povo conhecesse William Branham, creria em João. Se crescem em Moisés, creriam em Jesus. Então, porque eles não estavam, Jesus impôs isso para eles. Eles não estavam vivendo nos dias de Moisés. Eles estavam vivendo nos dias de Jesus. Hoje o povo não está vivendo nos dias de Branham. Não, mas a Bíblia diz no dia da voz do sétimo anjo. Onde está essa voz? A voz que veio do trono, tornou a falar com João. Essa voz hoje, irmão, está materializada através da esposa. Não, mas hoje a Bíblia fala nos dias da voz, não é da carne. A voz do sétimo anjo. Não, a voz do sétimo anjo, isso é o que nós estamos repetindo agora. Amém? Estão Amém. vendo quão humilde? Longe de todos os grupos e denominações e credos e tudo, Deus entrou diretamente em carne, na forma de um homem, um parente redentor. As pessoas ficam com dificuldade, né, de ver isso. Ela tem de estar identificada com Ele. Somos convidados a ser os filhos da luz, que andemos na luz. Amém. Para concluir, deixa eu ler aqui, Apocalipse capítulo 5, tem mais 3 parágrafos, só 3, já termino. Hein? 211, ele diz, agora, que ele está vendo, tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso e as orações dos santos. Vê, todas as orações estavam agora sendo derramadas diante de Deus. Mas e a oração que eu ainda não fiz? As orações dos santos já foi tudo. O Cordeiro saiu do trono? Saiu. Então, ele já havia tido pré-conhecimento da sua necessidade, das suas orações. E quando ele saiu do trono, ele já respondeu tudo. Está tudo deixado lá. As orações. Olha só, você não leu aqui a Escritura? Não entendeu? A Escritura é, havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas. Eles prepararam para cantar, para adorar. Harpas, salvas de ouro. E essas salvas? Salva é como uma pequena, um recipiente, cheias
incenso. E esse incenso o quê? As orações dos santos. Oh, mas eu vou orar amanhã. Mas esta oração, o salmista diz, antes que haja uma palavra na minha boca, tu, Senhor, tudo sabes. Hein? Estando a palavra na sua boca, diz Isaías, eu responderei, eis-me aqui. Você ainda não pensou, ele já sabe o que você vai pensar. Ainda não orou. Oh, essa dor que eu estou sentindo. Não, minha oração já foi entregue. É tremendo isso. Hein? As orações dos santos. Depois que as orações estava tudo encomendado, aí eles começaram a cantar um novo cântico. Se você hoje puder ser satisfeito com essa mensagem, tudo que você tem necessidade, Deus acrescenta. Ele não vai acrescentar tudo que você quer. Ele vai acrescentar tudo que você precisa. Amém. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Graças a Deus. Ah, quem precisa de um cachorro, outro precisa de um gato. Você está entendendo? Então, Deus não vai acrescentar tudo que você deseja. Isso é falso. Deus, Ele acrescenta o que Ele acha que é melhor para você. Amém. Então você é agradecido pelo que Deus te dá, você tem que dizer, Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. Eu sei que eu queria me comparar com as outras mulheres, eu queria me comparar com as outras pessoas, queria me comparar com os outros homens, mas Senhor, o que Tu me dás eu aceito. Amém. Eu vou Te seguir, independentemente do que Tu faças, eu sou feliz. Eu tenho uma pessoa ao meu lado que me ama, que me aceita, que me auxilia. Que posso eu querer, Senhor? Eu sou feliz, eu tenho revelação. Agora, esta é a hora quando tudo deve adorar. Hein? Recordem, quão apropriado. Agora, não percamos isto agora, ouçam atentamente. Quando todos os mistérios da era da igreja são terminados, quando todos os mistérios dos planos da redenção, aqueles 7 selos se abrirem, já se abriram, imediatamente depois disso, agora veja, é hora para tudo no céu e tudo na terra adorarem a Deus. Todos os irmãos que já partiram, agora sim eles podem adorar. Antes não, mas agora que a noiva está pronta, eles vão poder adorar a Deus, na presença de Deus. Agora sim, é que nós estamos prontos para adorar. Agora é que nós, enquanto estamos aqui, aguardando o rapto, podemos adorar a Deus na realidade da sua palavra. Amém. Agora observe o que acontece. Ouçam isto só um minuto. Cantaram um novo cântico dizendo, digno és. Ouçam que adoração foi esta. Os anciãos, as bestas, tudo prostrou bem diante dele. Vem. Assim, quando ele executou seu plano completo, é hora de adorar agora. Né? Então, é isso que você e eu fomos convidados a fazer nesta noite. Uma adoração perfeita. Hein? É tempo de adorar. Nós deixamos de fazer tanta coisa. Não é para vir cantar, não é para vir apenas orar. Não, nós viemos adorar na revelação do dia. Amém. É isso que o povo fazia no tempo de Abraão. Ia a um altar e aí adorava. Era naquele altar. Deus requeria um sacrifício na lei. Hoje Deus requer não um sacrifício, mas obediência, porque Ele já disse no tempo do profeta Samuel que obedecer é melhor que sacrificar. Então, nós hoje estamos adorando em torno de uma mesa só, que a revelação trouxe. E você vê, estamos comendo de um alimento só. É hora de adorar, irmãos. O plano já está completo. Hein? A última manifestação entre os gentios já tem evidenciado. E a esposa, então, nós temos que ter compreensão destas coisas, que tudo que o diabo tentar fazer para te distrair, não adianta mais. Porque você captou a visão, você sabe o que Deus está fazendo hoje. Ele certamente vai tentar te persuadir a sair do caminho. Porque é isso que o tentador faz. Ele tem que te tentar. E para te tentar, ele busca uma oportunidade. Então, mas todavia, você já sabe o que Deus requer de você. É tão difícil, as pessoas vivem uma vida inteira tentando descobrir o que é que Deus quer de mim. Para que eu nasci? As pessoas não sentem rumo na sua vida. E você, seja na altura da velhice, da juventude, em que fase você está, Deus trouxe você a compreender o que Ele requer de você. É tão simples. É tão simples. Uma mulher, ela vive tentando fazer tudo. Ela se forma, ela vai para a escola, ela faz isso, faz aquilo, trabalha. Mas Deus requeriu algo tão simples dela, que ela fosse submissa ao seu esposo. Se ela tivesse revelação que Deus não quer ela como uma doutora, Deus não quer ela como que for, como política, ela pode se meter em qualquer campo que ela achar que é melhor e vai se dar bem, que é a hora que ela tem uma estrela de inteligência. Mas todavia, aos olhos de Deus, ela é arruinada, despoletada de Deus. Não tem nada. Desgraçado. Mas quando você, irmão, irmã, quando eu,
descubro a vocação que Deus me deu. Isso nós vemos no carro, o pastor está falando disso, né? O pastor Bicho está falando sobre isso. Disse, olha, você tem que descobrir se tem vocação para fazer isso que você quer. Conversando, né? Se as pessoas não descobrem a vocação que têm, mas perdem tanto tempo na vida e tal. Mas a vocação, qual a vocação? Deus te deu uma vocação, irmã, é ser mulher. Lembrando diz que os homens sejam verdadeiramente homens e as mulheres sejam verdadeiramente mulheres, sejam femininas. Ser mulher não é ter apenas ser do sexo feminino, ser desse gênero. Que há muita gente que tem um corpo feminino, mas um gênero masculino naquele espírito. Você tem que ter aquela natureza da palavra que cala quando a palavra fala. E concorda com Deus. Se a igreja não for feminina, ela está pervertida. Se a mulher não for feminina, vamos dizer, aquela feminilidade. Na mensagem A União Invisível, ele fala sobre a feminilidade, ele diz, é a sua conduta. Não permitir a qualquer um se aproximar e tocá-la, beijá-la. Se ela permite isso, ela é de uma má índole. Qualquer um vem, beija, abraça. Não, irmão, esta esposa, ela não permite qualquer um abraçá-la. Qualquer um tocá-la. Não, ela apenas tem companheirismo perfeito com a palavra revelada. Amém. Qualquer mensagem não entra mais, não toca mais. Por quê? Porque agora ela já está, veja, em companheirismo perfeito com a palavra revelada. A esposa, ela é casada. Qualquer homem vem beijá-la, qualquer homem abraça, eu nunca mais te vi. E ele tem sensação com ela. Quantos entram para dentro do companheirismo da noiva e eles querem ter sensação com o que nós cremos? Mas vou lhe dizer, ela não aceita um abraço do estranho. A esposa que tem o marido dentro, ela não aceita aquele pirope do estranho, que aqui é flerte, né? Você é flertada. Venha, nós estamos fazendo um avivamento e sabe que a irmã te canta muito bem. Então, não, eu não flerto com você. Eu tenho a palavra revelada. Amém. Amém. Irmão Brando aqui, na mensagem Carta Alta, o irmão Levi, parágrafo 2, ele fala uma coisinha interessante pro Lee, que o Lee não conseguiu, né, dar conta disso. Que depois no parágrafo 28 ele diz, Lee, se você quiser acrescentar isso, coloque aí que Branham são 7 letras, é perfeito. Mas Branham não, é 6, é o número do homem, o número do mundo. Lee não colocou naquele livro, o profeta do século XX. Ele não escreveu que Branham significa perfeição, que Branham é novo nome. Ele não escreveu, mas Branham falou para ele. Você escreve, Lee, coloca aí, você pode adicionar. Se você não fizer, destrua a fita. Hein? Ou jogue ela fora. Como o Lee, pastor Osmar explicou assim, disse, como o Lee não fez o que o irmão Branham falou, então Deus permitiu que a fita chegasse até nós. Porque Branham, falando para ele, coloque isso, então era o desejo de Deus que nós soubéssemos isso. Mas o Levi não foi obediente. Então Deus permitiu que a fita não se perdesse. Você vai à voz de Deus, pergunta sobre isso, eles dizem, é uma mensagem não oficial. Mas se foi dado para o homem escrever, irmão, que oficialidade eu quero ter? Tem que passar pelo escritório a voz de Deus? Não, é uma mensagem na voz do irmão Branham. Amém. Então nós temos Carta Alta do irmão Levi, parágrafo 28, tornou uma mensagem. E lá, o irmão Branham está dizendo assim, ó, deixa eu ler esse parágrafo que os irmãos já conhecem, mas é uma tremenda bênção, sabe? Que ele fala que estas coisas são muito boas. Nós podíamos, se você puder, eu creio, eu estive pronto para falar a você se referindo a Graham, sendo 6 letras, o qual significa homem, ou mundo. Branham é 7. Todas as outras mensagens, você vê irmão Branham referindo a Abraham. Não falou Branham, porque ele não poderia falar em público. Uma vez ele falou, se você crê que eu sou profeta de Deus, ele disse, eu não sou propenso a isso, escolhendo uma noiva. Quando ele falou do afundamento de Los Angeles, ele disse, eu não sou inclinado a isso. Eu nunca me dirijo a vocês dizendo, eu sou profeta de Deus. Está entendendo? Mas ele ali falou. Então precisava de ter um lugar em que ele falou abertamente, não aquele mensageiro que viria, como ele falava, como se fosse no futuro, uma terceira pessoa, mas era ele. Então, aí o irmão Branham está dizendo, se você quiser se referir a isso, hein? Graham, o qual são 6 letras, o qual significa homem, o mundo, Branham é 7, o qual é perfeito. Não estava falando dele, está falando da palavra do seu dia, Cristo, o mistério de Deus revelado. É perfeito, perfeição. E isto desde a mensagem nunca veio para o grupo de Billy Graham. Parecia arrogância. A mensagem nunca veio para o grupo do pastor Joaquim. Esta veio para o grupo eleito. O grupo que é eleito. Agora, você não tem que usar isso. Eu estou encaixando. Não importa o que as pessoas dizem. Apenas como Martinho Lutero, isso foi dito que não custaria tanto para enxergar.
Ele podia protestar contra a Igreja Católica e seguir com isso, mas permaneceria com sua cabeça debaixo de todo fanatismo e seguir o seu reavivamento. Olha só. E a mesma coisa, quando ele disse isso, que o outro, todos os tipos de coisas, ainda permanecia firme, sabia que era a Escritura. E Deus em nenhum tempo falou. Ele diz assim, ó. E você pode dizer isto, que as coisas que têm sido faladas, mesmo acontecidas, guerras, lugares, tempos e coisas que podiam acontecer, sendo também numerosos para colocar em um livro de muitos tipos, não seria possível. Poderia ser vendido como um livro. Isto poderia fazer volumes de livros de coisas que Jesus Cristo fez com os irmãos, vê? E quando ele nos falou aquelas coisas, nunca uma delas falhou, errou. Mas ele não conseguiu tomar a direção do profeta. Seria, parágrafo 2, ele dá uma aberturazinha aqui para nós, vamos fechar aqui. Ele diz, ó, seria, você pensa prudente aqui, dizer, ei, glória. Vou recuar aqui no meio do primeiro parágrafo. Aquele número 1 aqui na página 6. Você notará o pequeno número 1 enfatizando para um lado? Você está falando aqui, isso disse que a Escritura sozinha não poderia apoiar a doutrina que nós tentamos injetar aqui, mas isto toma a história com a Escritura. Você tem que acompanhar a história com a Escritura. Seria, você pensa, prudente aqui dizer que Deus então, em ordem para proclamar isto, tem enviado um profeta em ordem para eu injetar isto, faz isto real novamente, mostrar às pessoas a hora em que estamos vivendo?